Vamos falar então dos conteúdos do primeiro ano. Começa com os conceitos fundamentais da química, aquela parte mais macroscópica, quando fala de sistema, sistema aberto, fechado, diferenciar sistema de meio ambiente, para a gente poder, na frente, falar em trocas, né? Então, essa diferenciação entre sistema e meio, ela já é importante e já começa aqui. E aí as classificações dos sistemas em substância pura e mistura, aí mistura homogênea, heterogênea, mistura eutética e azeotrópica, as transformações da matéria, principalmente focando aqui em diferenciar transformações químicas e transformações físicas, e a técnica de separação de misturas. Isso aqui é visto bem no comecinho, normalmente não dá um mês. Vista essa química mais macroscópica, a gente vai para o estudo do átomo, né? Então, a gente vê a matéria, agora do que ela é feita para poder prever as propriedades. Então, a gente vai desde os modelos atômicos históricos, eu costumo começar lá no termo, né, na palavra átomo, né, do grego, lá do Demócrito e Leucipo, a gente passa pelos principais modelos históricos, e isso é importante mostrar o quanto a ciência evolui, é uma amostra de que a ciência evolui, eu pelo menos gosto de trabalhar dessa forma. O átomo era visto de um jeito e hoje ele é diferente e foi evoluindo, e o átomo em si não mudou. Mas o modelo que a gente tem dele, aí já fala o que é um modelo, isso também é uma coisa interessante, para desmistificar a ideia de que a ciência é infalível, né? E que tem gente que às vezes eu acho que pode ter medo hoje em dia, que está um surto negacionista, por outro lado também tem o endeusamento da ciência, que acaba reforçando o outro lado, enfim. Mostrar que a ciência não é infalível, que ela erra e que ela evolui, e é justamente para aceitar os próprios erros que ela evolui. Eu gosto de usar esses modelos atômicos históricos para partir daí, e depois a gente, em outros momentos, estudando outros conceitos, a gente retoma isso. Vistos os modelos atômicos históricos, a gente vai para o modelo atômico atual, principalmente numa estrutura mais simples, falando das suas partículas atômicas, prótons, nêutrons, elétrons, e deu, né? Prótons e nêutrons no núcleo, os elétrons girando ao redor, aproveitando essas partículas para falar de isótopos, isótonos e isóbaros. E aí, vista essa parte mais, que eu considero pelo menos mais simples, a gente entra na distribuição eletrônica, tanto de átomos quanto de íons. Recomendo sempre usar o diagrama de Linus-Pauling, aquela distribuição só por camadas 2, 8, 18, 32, não acho adequada. E também o conceito de camada de valência e diferenciar, ter um cuidado ali para diferenciar o subnível de maior energia, especialmente para elementos de transição. Da distribuição eletrônica, eu gosto de passar para a tabela periódica, por quê? Porque a tabela periódica, a forma como os elétrons estão distribuídos na eletrosfera, vai definir a posição e, consequentemente, as propriedades do elemento químico. Então, na tabela periódica, a gente vai falar dos períodos e famílias, o que representa cada família, o que representa cada período, quantidade de elétrons na última camada, quantidade de camadas, quais são os elementos químicos principais, e aí eu já destaco, não é necessário, mas eu gosto sempre de destacar quais são os mais comuns, os mais conhecidos, que aparecem mais, aqueles que eu acho que eles deveriam dar uma atenção para decorar. E assim, eu, no fundo, eu acho que nem deveria ser decorado. E aí, assim, não adianta eu achar uma coisa, eu vou preparar meu aluno, chegar na hora que ele vai fazer qualquer concurso, não tem o nome na tabela periódica, só tem o símbolo, número atômico e massa. Tá? Eu acho que o nome deveria ser fornecido também. Então, os principais elementos químicos, associar nome e símbolo, eu já vou destacando quais são os mais frequentes. Inclusive, gente, ó, esse vocês têm que saber. Esse aqui, olha, esse aqui, se vocês conseguirem lembrar, é bom, tá? Então, enfim, falar da diferença entre elemento representativo e transição, por isso a importância de falar da distribuição eletrônica antes, e a diferença entre metais e ametais, que eu sempre já falo entrando nas propriedades periódicas. Por quê? Porque a diferença entre metais e ametais eu associo sempre com a eletronegatividade. Okay? É a eletronegatividade que eu acho que faz todo sentido explicar a eletronegatividade e, a partir dela, a diferença entre metais e ametais. Detalhe, todas as propriedades estão aqui listadas as 4 principais. O raio atômico, diferença entre raio atômico e raio iônico, tá? O que acontece com o raio do átomo quando ele ganha ou perde elétrons, diferença de tamanho entre íons isoeletrônicos, a eletroafinidade e a energia de ionização. Então, essas são as principais propriedades eletrônicas. E para falar de todas essas propriedades eletrônicas, eu sempre associo com a lei de Coulomb. Ou seja, eu gosto de trabalhar essa parte pensando na atração que o núcleo exerce sobre cada elétron,
e aí vai levar em conta o tamanho do átomo e, ou seja, a distância que a última camada se encontra do núcleo e a própria carga nuclear, ou seja, a quantidade de prótons que tem no núcleo, que associo isso com a lei de Coulomb, e daí eu puxo para as outras propriedades periódicas. Normalmente os materiais são divididos assim em 4 blocos, né? Então isso aqui seria o primeiro bloco, ou seja, a metade do primeiro semestre a gente consegue ver esse conteúdo. Professor, mas aí é muita coisa, é muito corrido. Gente, eu já disse, eu não estou fazendo uma defesa, eu estou dizendo, se vocês quiserem trabalhar numa escola que tenha esse perfil, é isso que vocês vão encarar, ok? Então, onde é que começaria o segundo módulo? Com as ligações químicas, e aí eu gosto de começar as ligações químicas falando da ciência dos materiais, tá? Então, primeira ligação é a ligação iônica, que a gente costuma associar com os compostos cerâmicos, cuja ligação iônica é a predominante, é o que dá a característica deles, e a gente fala de formulação e das propriedades, ou seja, como eu monto a fórmula de um composto iônico, então tem que saber os íons, importante entender tabela periódica, e as propriedades típicas dos compostos iônicos. A ligação metálica, isso aqui, gente, em 10 minutinhos, a gente cita, dá para levar mais tempo? Dá, mas não tem muito o que aprofundar nisso aqui, na ligação metálica, claro, característica de metais, né, de materiais metálicos, basicamente as propriedades, porque não tem formulação, diferenciar as propriedades de metais puros de ligas, e a ligação covalente, que, por exemplo, na indústria, né, tem materiais cerâmicos, metálicos e polímeros. Então, os polímeros, a ligação covalente, e não por acaso, a mais complexa também. Então, e na ligação covalente, a gente fala do tipo de ligação, na classificação das ligações, né, ligação simples, dupla e tripla, polar e apolar, a diferença entre ligação sigma e ligação pi. Vocês vão encontrar aqui no canal falando de ligação dativa, são videoaulas antigas. Hoje em dia, eu já falo que não existe ligação dativa, mas eu acho que para ensinar a montar a fórmula estrutural de alguns compostos, a ideia embutida na ligação dativa, aquela coisa do compartilhamento de elétrons de átomo que compartilha um orbital cheio com um orbital vazio, eu acho que é muito válida. A gente só não representa mais pela setinha, mas aí já puxa um pouquinho o conceito de carga formal. Eu acho que ajuda nesse contexto aqui, tá? Opinião minha, fiquem à vontade para discordar, mas eu gosto de trabalhar dessa forma. Vistas as ligações químicas, ou seja, as interações interatômicas, a gente entra na geometria molecular e nas forças intermoleculares. Isso aqui meio que um blocão, né? Aqui a gente vai falar da geometria molecular, então, a partir da distribuição dos átomos ao redor de um átomo central. Então, a gente, claro, só fala de geometria de moléculas pequenas, que depende do quê? De como estão distribuídos os átomos em torno de um átomo central, e esse átomo central, se ele tem elétrons não compartilhados, a polaridade da molécula, que depende da polaridade das ligações e da geometria molecular, fazer essa associação, combinar com hibridação de orbitais, dependendo do ritmo aqui, se for complicado, hibridação dá para deixar para ser estudado no terceiro ano, não há grandes problemas nisso, razão pela qual também não precisa aprofundar demais. Aqui a gente só fica na geometria, até na hibridação SP, SP2 e SP3, a gente não coloca aqui hibridação de orbitais D, isso fica só para ensino superior. A própria forma geométrica, não costumo trabalhar outra, eu até cito, digo que existem outras, assim como a hibridação de orbitais D, as geometrias que a gente fala é linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. Não vou em quadrado planar, não vou em bipirâmide trigonal, não vou em octaedro, tudo isso eu digo que existe e no ensino superior, dependendo da área, se eles quiserem, eles vão estudar. A partir dessa questão da polaridade molecular, principalmente, a gente entra nas forças intermoleculares, na diferença ali entre as forças de Van der Waals, de polo induzido, ligações de hidrogênio, a importância das ligações de hidrogênio nos pontos de fusão e ebulição das substâncias, claro, também associando com o tamanho das moléculas, e a solubilidade, aquela história que semelhante dissolve semelhante.
E normalmente a gente fecha, às vezes dá tempo, às vezes fica para o próximo módulo, número de oxidação, e aí eu gosto de trabalhar com o número de oxidação dos átomos e depois partir para o número de oxidação médio dos elementos químicos. Só então a gente entra com aquelas regrinhas e com a forma de calcular o NOx. Fechando o NOx, terminou aqui o conteúdo previsto para o primeiro semestre e a gente vai para o segundo semestre, que normalmente começa com funções inorgânicas. Não é necessariamente por funções inorgânicas, isso aqui pode ser alterado, tudo depende de outros fatores. Então, o que a gente vê nas funções, no módulo das funções inorgânicas? E assim, ela é curta em termos de número de tópicos, mas é uma das que demora mais, tá? Então, primeiro são as funções propriamente, né? Ácidos, bases, sais e óxidos, conceitos de arrênios. Então, o conceito de ácido, de base, de sal, de óxido, a classificação, ou seja, como eu posso classificar um ácido, como eu posso classificar uma base, monoácido de base, ácido forte ou fraco, né? E a nomenclatura, regras de nomenclatura. Visto tudo isso, que vai levar muito tempo, a gente entra nos outros conceitos de ácido e base. De novo aqui, nem todo colégio consegue trabalhar esses outros conceitos. Bronsted, Lowry e Lewis são conteúdos previstos para ensino médio. Esse é o módulo, vai tomar basicamente aqui, no mínimo, aí uns 2 meses nessa parte, porque precisa ser trabalhado com calma. O número de tópicos é pequeno, mas leva tempo. E o outro bloco, o último bloco, que pode ser visto anteriormente, só que precisa de alguns ajustes, porque assim, tem exercícios que envolvem tanto funções quanto reações. E o que estava previsto para ser estudado no final é lá que eu coloco. Então está no bloco das reações. Aí, se eu puxo reações para antes, eu tenho que tomar o cuidado, e às vezes a gente falha nisso. Esse exercício aqui, cara, aí o aluno, professor, eu não consigo fazer exercício. É porque isso aí precisa ver funções antes. Isso aí deixa para depois. Foi falha na hora. Tem que ter um pouco esse cuidado. Começa com a classificação das reações químicas em reação de síntese, análise, dupla troca e simples troca, né? Deslocamento ou simples troca, análise ou decomposição, síntese ou adição, síntese total parcial, análise pirólise, eletrólise, fotólise, condições para a ocorrência de uma reação, o que é necessário para que ocorra a simples troca e para que ocorra a dupla troca também. Aí a gente entra nas reações de oxirredução. O que é oxidação? O que é oxidação? O que é redução? O que é o agente oxidante? O que é o agente redutor? Balanceamento de equações. Muito importante. E aí, balanceamento por tentativas e por oxirredução. Também tem outras formas, se quiser trabalhar várias formas, enfim. No mínimo, balanceamento por tentativas. É importante que o aluno saiba, né? E aí, o último módulo, último mesmo, que normalmente vem no mesmo bloco, né, das reações químicas, os cálculos químicos, tá? Que teriam duas partes. As relações molares, que dependendo às vezes, eu jogo isso lá no início do ano, logo depois do estudo dos isótopos, das partículas atômicas, antes mesmo de entrar em distribuição eletrônica. E daí a gente entra, aí já tem o número de massa, do número de massa eu puxo massa atômica, massa molecular, massa molar, volume molar dos gases. Aqui, se der, eu já aproveito para entrar em estudo dos gases, em pressão, temperatura, volume, mas o essencial aqui é pelo menos trabalhar com gases ideais para fazer a conta, né? E ó, prepare-se, é provável que vocês tenham que explicar novamente regra de 3, porque muitos alunos simplesmente não sabem fazer isso. Já explica a regra de 3 aqui, em vez de formulazinha decorada, porque quando chegar no cálculo estequiométrico é imprescindível. Claro, cálculo estequiométrico é um módulo que é pequeno, mas a gente tem que mandar bastante tempo aqui só com treino. Ok? Aqui não adianta fugir, não adianta achar ruim. A compreensão é conceitual, o aluno entendeu, mas é o tipo de conteúdo que ele precisa praticar, senão não tem como. Basicamente, aqui a gente fecha o conteúdo do primeiro ano. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o conteúdo do segundo ano, que vai começar por soluções. Até lá.